Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos. Sou o professor Jorge Oliveira, professor de programação aqui do Instituto Federal de Roraima, e hoje eu quero falar com vocês sobre como a gente pode utilizar o Python para criar classes e trabalhar esses primeiros conceitos da programação orientada a objetos, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui, primeiramente, qual é o conceito que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá? O que a gente precisa entender nesse primeiro exemplo que eu estou trazendo para vocês, é como é que a gente faz esse processo de pegar uma estrutura, transformar ela em uma classe, né? E colocar isso em prática, tá? Colocar de fato no código. Então, o exemplo que a gente está trazendo aqui, o exemplo clássico, tá? Que a gente utiliza na programação, que é a questão da utilização de uma conta. Então, o que vocês estão vendo em tela é aqui a gente tem várias contas, né? Digamos assim, vários clientes. Eu tenho o João, o José, a Maria. E esses clientes, eles, quando a gente trabalha num banco, né? A gente tem informações em comum. Então, a gente tem o nome do cliente, a gente tem um saldo, tem um limite, né? Do crédito, tem o número da conta. Se a gente parar para olhar isso, do ponto de vista da orientação a objetos conceitual, a gente consegue extrair essas informações para uma estrutura que, se a gente olhar as características em comum, né, a gente vai ver que todos eles têm as mesmas informações. Então, se a gente utilizar o processo de abstração, né, de modelagem, de olhar e identificar quais são as informações em comum, a gente consegue abstrair isso para uma classe. Tá? Então, essa classe, esse modelo que vai servir de base para criar a estrutura dessas várias contas, né, a gente vai colocar isso em prática agora, tá bom? Então, antes da gente iniciar esse processo, eu quero mostrar para vocês como é que a gente poderia trabalhar isso dentro do Google Colab Research, né? Que é esse ambiente de programação aqui utilizado pelo Google. Então, basta você digitar aqui Colab Research, né? Ele vai abrir para você esse ambiente. Você pode vir aqui em File e em New Book, que ele vai abrir um novo espaço para codificação, né? Que tem algumas seções de código, exemplos. Mas aqui basicamente você vai colocar o seu código, apertar esse playzinho para rodar. E você pode ir fazendo várias anotações que elas vão servir como se fosse um comentário, né, para você. Ok? Eu vou fechar aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Eu quero fazer aulas mais curtas aqui, vídeos mais curtos e mais práticos. Então tá aqui nossa estrutura, né? Que eu quero fazer. E a primeira informação aqui, você pode ir fazendo aí, acompanhando. Eu quero criar uma estrutura de código. Então eu vou apertar aqui um bloco de código, né? E aqui eu quero definir o que vai ser essa base, essa estrutura da definição da classe. Aqui eu quero colocar como informação, eu quero dizer qual vai ser essa identificação dessa estrutura, né? Então, para eu criar uma classe, eu utilizo a palavra reservada class, né, do Python, e eu vou dizer que isso aqui vai ser uma classe de conta, tá? Então, toda vez que quando eu chamar essa estrutura, ele vai criar com esse exemplo. Os parênteses são obrigatórios, tá? E depois a gente vai colocar os dois pontinhos, que é para definir o início da estrutura, tá? Ele já faz uma indentação automática, então tudo aqui que eu colocar aqui dentro vai ser utilizado, fazer parte daquela estrutura. Então a gente viu que a gente tem um número da conta, né? Então eu vou deixar aqui o número. A gente vai colocar aqui como se fosse a questão das variáveis, né? Então eu tenho o titular, eu tenho também o saldo, tá? Não vou trabalhar com limite ainda. Então, o que a gente pode fazer? Toda vez que a gente for criar essa estrutura, a gente pode colocar valores padrões iniciais que depois eles vão ser alterados. Então, só para a gente definir na criação desses tipos de identificadores, essas variáveis, a gente pode dizer que o número da conta vai iniciar como 0, tá? Mais na frente a gente vai adaptar isso, mas o titular ele não vai ter nome, né? Vai ser um nome vazio. E o saldo, a gente vai dizer que o saldo vai ser zerado, né? Então, essas informações, na hora da gente criar um espaço na memória, reservar ali, ele vai colocar com essas informações aqui iniciais, tá? Aí depois a gente vai alterar com as informações que a gente quiser. Mas essa vai ser a estrutura. Se atentem ao fato também aqui da gente utilizar essa indentação, tá? Então, tem sempre esse espaço, ele é obrigatório, porque a gente não utiliza identificadores de estrutura, né? Uma chave para iniciar e para finalizar. A gente utiliza a indentação no Python. Então, a partir do momento, se eu executar isso aqui no código, ele vai
alocar para a gente um espaço na memória, né, do servidor do Google para processar isso daqui, já que a gente está fazendo isso na web, né? A gente não está programando localmente aqui, tá bom? Eu esqueci de falar, mas você pode vir aqui e colocar o nome do seu código, né, do seu arquivo, direto só para identificar. E depois, quando você for buscar o arquivo, já está ali, ok? Então, ele rodou essa estrutura, ele armazenou, ele identificou que a gente tem agora essa estrutura conta. Eu já deixei aqui, eu salvo alguns comentários, que eu vou trabalhando em cima desses comentários aqui, tá? Como é que a gente faz para utilizar agora essa estrutura? Como é que eu coloco essa conta em produção? Como é que eu crio, quem vem lá do C, né, vai ver que é uma estrutura que eu tenho ali uma identificação e várias variáveis dentro. Então, basta eu chamar, digamos assim, né, a gente utiliza esse termo na programação, isso daqui, chamar conta, tá? Nessa hora que eu chamo conta, como se você estivesse executando, invocando o método, né, a estrutura, ele vai fazer justamente o processo de, eu vou colocar aqui para executar, vocês vão ver que ele vai no espaço em memória, né, e reserva para a gente um local onde eu vou conseguir armazenar essas informações, tá? Vocês vão me ver aqui que pela própria estrutura do Python, tá, e do Google aqui Colab Research, ele vai devolver para a gente esse número muito estranho, tá? Esse número estranho é, na verdade, a referência de memória onde está essa conta, né, essa estrutura. Então, se eu acessasse essa informação aqui, eu poderia acessar as informações internas. Só que a gente sabe, na programação ninguém decora esses números, né, de referência de memória. Foi seu tempo. Para que a gente fazer isso, a gente cria as variáveis, os identificadores. Então, eu posso criar aqui uma conta 1, tá? Como se fosse uma questão de identificador. E simplesmente, só para eu dizer para vocês aqui, ó, eu posso criá-la como non, né, digamos assim, sem nenhum tipo de variável, né, sem nenhuma informação. E dessa maneira aqui, eu vou ter uma variável, conta 1, tá? E aí, como é que eu faço para essa conta 1 apontar para esse endereço aqui, né? Como é que eu faço para ela guardar essa informação que ele criou aqui pra gente? Eu atribuo através do sinal de igual. Na hora que ele cria aqui, não preciso botar ponto e vírgula no final, tá? O Python não precisa disso. Dessa maneira, quando ele executar isso, ele vai colocar esse número aqui dentro, digamos, dessa variável conta 1. Então eu vou poder saber, eu vou armazenar essa informação aqui. E caso eu queira exibir através do comando print, né, de impressão, a gente consegue acessar ali aquele endereço que foi colocado, tá? Então, conta 1, e aí eu posso dizer qual é o endereço de memória, tá? Caso, só para numa questão didática, a gente saber onde é que fica esse endereço aqui da conta 1, tá? Conta 1 e o endereço de memória, tá? Então, se eu pedir para ele imprimir, ele vai devolver pra gente, ó, a conta 1 endereço dela, né? Fica ali nessa estrutura, tá bom? É só por questões de curiosidade, então a gente saber por que a gente chama essa estrutura e o que ela devolve, né? Caso a gente queira capturar, ok? Bom, como é que eu faço agora para acessar um atributo, né? A gente chama essas estruturas não de variáveis internas, a gente chama na verdade de atributos. Então, como é que eu faço para acessar um atributo e eu consigo fazer aqui, tá? Esse meu conta 1, tá? Essa minha estrutura, identificação, a gente costuma chamar ele de objeto. Então, esse meu objeto, né, que foi a conta, é a classe. A partir do momento que ela é criada, instanciada em memória, tá? Aqui eu construo esse objeto, ele passa a existir em memória, eu consigo acessar esse endereço e dentro dele, tá? Eu sei que tem uma estrutura chamada ali titular, tá? Como é que eu faço esse acesso a essa variável interna aqui? Através do ponto, tá? Então, dessa maneira eu acesso. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma atribuição, né? Através do sinal de igual, dizendo aqui qual vai ser essa minha estrutura, tá? Qual seria o nome aqui? Eu posso chamar de Zequinha, qualquer outro nome que eu queira passar, tá? Então, só para a gente ver como é que tá a estrutura aqui, eu vou dizer que aqui o titular é a Ana, tá? Certo? Nesse momento, ele passa
a colocar as informações aqui para dentro, né? O titular 1, ele substitui o espaço em branco para ano, tá? Eu posso também fazer uma atribuição aqui só para a gente ter uma noção do saldo, tá? Então o saldo aqui vai deixar de ser 0 e vai passar a ser 100, tá bom? E aí, como é que a gente exibe essas informações, tá? Se a gente executar, ele só vai fazer a atribuição, ele não vai imprimir nada para a gente. Para a gente poder verificar se essas informações realmente foram modificadas, aí a gente vê aqui, por exemplo, o titular, né? Ou a gente pode chamar de nome, né? O nome da conta ali, de quem é o responsável. E aí eu posso acessar o atributo, né? Conta 1 ponto e o saldo, na verdade que é o nome, né? Desse titular. Ou titular. E aqui embaixo eu vou fazer um processo também parecido. Só que em vez de eu estar acessando o titular, eu quero na verdade que ele imprima para mim o saldo. Tá? Se a gente colocar o mouse em cima, tá? A gente vai ver que a gente consegue obter algumas informações, tá? Só colocando o mouse em cima. Então verifiquem que eu tenho aqui, ó. Conta 1 é o meu objeto, ele é do tipo conta, tá? Se eu vier aqui mais em cima, ó, ele vai me dizer que conta 1 ponto saldo é do tipo float, né? Que é o tipo ponto flutuante, né? O titular, ele é do tipo string, str. Então são algumas informações que a gente tem executando aqui, tá? Dando o botão de play. Então o que eu tenho aqui, ó? Nesse endereço eu tenho o titular Ana com saldo 100, tá? Então aqui são os primeiros passos para a gente verificar como é que funciona essa estrutura. Por que é a vantagem de utilizar a questão de classe? Quer dizer que eu posso utilizar essa mesma estrutura criada aqui para aproveitar e criar, digamos, uma nova conta, tá? Eu não preciso criar essa identificação aqui antes, tá? Eu posso criar ela aqui diretamente. Eu vou fazer um outro teste aqui, ó. Só que em vez de conta 1, eu vou botar conta 2, tá? Então, a conta 2 ela vai estar em um outro endereço que a gente vai verificar aqui. Agora vai ser a Bia, não vai ser mais a Ana. Vai iniciar agora com 40. E toda vez quando eu vou acessar, eu tenho que lembrar de dizer qual é o objeto que eu vou estar trabalhando aqui, tá? Então, se eu deixar conta 1, ele vai me dizer as informações lá da outra conta. Se eu botar conta 2, que é essa minha conta aqui agora, ele vai me trazer as informações da conta 2. Então, como é que vai ficar executando isso aqui? Ó? Só para a gente ver a diferença. No endereço da conta 1, né, a gente tem esse endereço de memória. Então, é esse objeto que a gente está trabalhando. As informações que a gente viu. A conta 2, tá? Na hora que a gente fez esse processo aqui de criar, instanciar, ele pegou um outro espaço de memória, reservou uma nova área para ele colocar essas novas informações. Inicialmente, todos eles estão sendo criados com essa estrutura aqui, tá? E depois a gente está fazendo a modificação, alteração, acessando as propriedades ou o estado do objeto, que se a gente quiser também assim chamar, tá? A gente também tem esse termo. Como é que está o estado do objeto no momento? Depois que a gente fizer algumas operações, ele vai modificar e aí a gente consegue verificar esse estado. O número da conta eu ainda não mexi, tá? Então possivelmente eu vou fazer isso numa outra aula, mas aqui serviu para a gente entender como é que a gente olha para uma estrutura de objeto, né? Olho para uma estrutura de programação e a gente abstrai, transforma isso em código, tá? Como é que eu olho, transformo em uma classe e como é que eu começo a trabalhar essa classe, colocando os valores, colocando em memória, modificando ali, são os primeiros passos para a gente iniciar nesse novo universo da orientação a objeto, tá certo? Então, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. É um vídeo mais curto, mais calmo, para a gente entender como funciona esses passos, colocando em prática a orientação a objetos em uma linguagem de programação, tá bom? Até mais.